Bom, eu vou colocar um disclaimer aqui antes da gente começar essa aula. Ontem, essa era uma das notícias mais importantes publicadas pela imprensa. Foi a segunda notícia mais importante até a bomba acontecer, que aconteceu ontem às 7h30 da noite, né? Essa notícia, ela tratava de um estudo, um levantamento do IBGE, que mostrava que 62% da população brasileira é considerada inativa, equivale a 100 milhões de brasileiros que não fazem nenhuma atividade física, não estou dizendo esporte, estou dizendo atividade física no seu dia a dia, e a principal justificativa é a velha e boa falta de tempo. Então, assim, o meu disclaimer é, essa aula, embora a gente esteja tratando sobre prescrição de exercícios para os nossos pacientes reumáticos, eu vou falar um pouco, acho que isso, a prescrição de exercício para nós como os médicos, para os nossos amigos, familiares, para os pacientes que não são tão debilitados também, né? Então, porque hoje o paciente reumatológico, ele vai de um extremo a outro. A gente tem um paciente que é cadeirante, mas a gente tem um paciente reumatológico com doença controlada, com quadro pouco alterado, que também vem no nosso consultório procurar uma orientação. Em termos de correlacionar a inatividade física com doença, o primeiro estudo, que foi um estudo marcante, que hoje é clássico na área, foi publicado em 1958 pelo British Medical Journal e tratava de uma comparação de risco de doença cardiovascular, de coronariopatia e óbito em motoristas de ônibus e cobradores. E os motoristas de ônibus, comparado com os cobradores, que eles ficavam passeando dentro do ônibus, eles tinham uma incidência maior de doença coronariana e óbito. Então, a partir daí, começaram a se fazer estudos correlacionando essa associação. E hoje, já tem um corpo de evidência muito grande mostrando que a ausência de atividade física moderada ou vigorosa tem uma relação muito grande com as doenças crônicas não transmissíveis, né? Arteriosclerose, diabetes, dislipidemia, obesidade. Algumas neoplasias já têm uma associação muito firme, como a neoplasia de colo do intestino, por exemplo, e também a mortalidade prematura. Esse gráfico aqui, ele mostra é muito óbvio aqui ver a relação dose-resposta do exercício, comparando o número de horas por semana em que o indivíduo se engaja com alguma atividade física com o risco relativo de morte. Então, aqui o indivíduo totalmente inativo, a partir do momento que ele começa a fazer alguma atividade física, 1 hora por semana que seja, o risco de mortalidade já cai muito. Isso continua caindo, quer dizer, é realmente uma dose dependente. E o mais interessante dependendo de cada doença estudada, existe uma dose específica para você atingir o controle, a prevenção de determinada doença. Os nossos pacientes reumatológicos, eles são, principalmente as doenças inflamatórias, eles são realmente mais propensos ao sedentarismo. Os estudos mostram que eles têm uma capacidade aeróbia mais baixa, gastam menos energia e ficam muito menos tempo numa atividade física vigorosa. Esse estudo aqui, ele foi publicado esse ano passado, no Arthritis Care Research, é um estudo do nosso grupo em que nós comparamos a população de lúpicas adulta, lúpus infantil, inativos no ponto de vista de serem sedentários, de serem pouco ativos, com uma população saudável, porém inativa. E esses nossos pacientes, tanto os adultos lúpicos quanto as crianças, eles conseguiram ser muito mais descondicionados que os saudáveis inativos. Quer dizer, então, ou seja, o efeito deletério do sedentarismo no nosso doente é mais deletério do que no indivíduo saudável também descondicionado. Isso vai levar, obviamente, o que a gente já sabe, que são os riscos cardiovasculares. Então, na população geral, aqui a gente tem um corte de risco cardiovascular para AVC, para IAM, e aqui o risco aumentado na população jovem com artrite reumatoide. Como eu mencionei há pouco, não é diferente no lúpus. Então, como é que a gente faz para tentar quebrar esse ciclo de inflamação
da própria doença, das nossas doenças, associado à inflamação gerada pelo sedentarismo e pela inatividade. E vocês vão me ouvir falar ora sedentarismo e ora inatividade. São coisas diferentes? São coisas diferentes. Então, assim, hoje não é mais a mesma coisa eu dizer que eu sou sedentário ou que eu sou inativo. À medida que eu vou dando a aula, eu vou explicando para vocês qual que é essa diferença. A maneira de se quebrar, ou de se quebrar esse ciclo e de se mexer no metabolismo, o único fator que pode fazer isso é você promover algum grau de exercício físico. É a única atividade fisiológica que vai promover uma adaptação nesses tecidos. Então, para os seus pacientes, quando eles perguntarem se dá para fazer alguma forma de atividade física ou exercício, são 3 coisas importantes. É seguro? Sim. Hoje os estudos já mostram para a gente que é seguro, sim. Pacientes com artrite reumatoide já foram exaustivamente estudados em trabalhos prospectivos e tanto treinos aeróbios quanto de força não induziram nenhuma atividade sistêmica, aumento de VHS, PCR, em pacientes com artrite reumatoide leve e moderada. Da mesma forma, já há estudos para lúpus, esclerodermia. Nas miopatias, a mesma coisa, o doente não há ativação de doença, não há alteração de provas de atividade inflamatória, no caso das miopatias, não há piora dos níveis de CPK. Um cuidado que você tem que ter, isso já foi visto em pacientes com artrite reumatoide, é aqueles pacientes em que existem lesões extensas já pré-estabelecidas, e aí a gente pode fazer uma analogia para as outras doenças reumatológicas deformantes, tem que ter um cuidado muito grande para não piorar o dano articular naquela articulação afetada. Então, nesse caso, tem que ter um cuidado para fazer um rastreio nas articulações afetadas e monitorar, orientando o paciente para aquela determinada articulação de fazer ou uma adaptação do exercício ou uma colocação do treino de forma adequada. Essa aqui é uma paciente nossa com artrite reumatoide, num dos treinos de força. Um trabalho que nós publicamos, nós fizemos um levantamento dos nossos protocolos dos últimos 5 anos, em que nós fizemos quase 6.000 testes de força, de função e ergospirometria nos nossos laboratórios. A nossa pergunta era justamente ver se era seguro fazer exercício físico nesses doentes reumatológicos com grau de comprometimento. Para os testes de força, a complicação que nós vimos foi 0,4% de dor articular. Quer dizer, uma complicação muito baixa, que nos deixou tranquilo para indicar. No entanto, no que se refere à avaliação de ergospirometria da parte cardiovascular, nós encontramos uma taxa de 1,4% de eventos cardíacos na execução do teste. Isso realmente liga um sinal, um alerta vermelho, porque na população geral, supostamente saudável, quando esse paciente vai no laboratório fazer um teste ergométrico ou vai na academia fazer um teste ergométrico, a taxa de complicação, de risco, é de 0,3%. Então, isso reforça o que a gente vem dizendo, que o nosso paciente inflamado, ele tem um risco cardíaco maior. Então, ele tem que ser melhor monitorado. Nesse sentido, um guideline publicado em 2015 pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, de screening e participação em atividades físicas e esportivas, recomenda, e o nosso paciente entraria aqui, o paciente previamente sedentário, que nunca fez nada, quer fazer exercício, se ele tem algum sintoma clínico ou ele tem sabidamente alguma doença metabólica, ou renal ou cardíaca, ele tem que passar por um clearance médico. E, nesse caso, uma avaliação cardiovascular com um teste ergométrico com ecocardiograma. Esses pacientes são condicionáveis? Sem dúvida alguma. Os estudos mostram que, mediante um treinamento físico, eles podem melhorar a capacidade aeróbica, melhoram força e melhoram a função. Aqui um outro estudo no nosso grupo, que treinou pacientes com lúpus, fez um treinamento aeróbio, eles melhoraram tanto a capacidade aeróbica, quanto reduziram um sintoma extremamente marcante no lúpus, que é a fadiga. Nas miopatias inflamatórias, o treino de força tem um papel muito relevante e ajuda bastante esse paciente. Nós estamos autorizados a orientar esse paciente já em tratamento a fazer um treino de musculação.
Esse estudo também do nosso laboratório, nós fizemos uma adaptação para aqueles pacientes com miopatia, com grande comprometimento muscular, em que eles foram treinados usando um treinamento de oclusão, em que nós utilizamos um manguito adaptado de aparelho de pressão. Hoje já existe um aparelho específico para isso, para minimizar ou para simular um treino de hipertrofia usando cargas muito baixas, e com isso a gente obteve ganho de força muscular, ganho de função e até aumento de circunferência da coxa medido por tomografia. Na espondilite, que é uma doença extremamente incapacitante, pega um indivíduo jovem, já existem trabalhos também mostrando que o condicionamento acontece tanto do ponto de vista aeróbio, força e função. Para abrir parênteses aqui e dar um exemplo prático de como esses pacientes são condicionáveis, eu conto essa história de um executivo de 45 anos, um executivo de banco. Ele teve um diagnóstico há 10 anos atrás de espondilite anquilosante, com envolvimento axial e periférico. O envolvimento periférico dele era predominantemente no joelho direito, e a droga de uso atual dele é o infliximab, e ele tinha um sonho que era fazer uma prova de ciclismo. Ele já era ciclista já há um bom tempo, e ele começou nos últimos 2 anos a fazer um treino mais específico para isso. Ele passou a treinar ciclismo 3 vezes na semana, fazer musculação 2 vezes, uma média de 1h30 de treino de musculação, de 1 a 3 horas em média de ciclismo e, eventualmente, um treino de 6 horas no final de semana. O objetivo desse paciente foi executar essa prova, que é a Maratona das Dolomitas, que é uma prova clássica para quem faz ciclismo, uma prova que acontece nos Alpes italianos e que consiste num dia de prova em que a pessoa percorre 138 quilômetros e passa por todas essas montanhas, uma altimetria total de 4.200 metros de ascensão. Para vocês compararem, a gente está aqui em São Paulo. Quando a gente vai para Campos do Jordão, que é a cidade mais alta do Brasil, a gente sobe 1.000 metros, praticamente. Então, esse paciente subiu 4.000 metros num dia, com espondilite anquilosante, tomando biológico. Obviamente, a gente faz o controle do uso adequado desse biológico para ele tomar um pouco antes de fazer a prova. Existe um acompanhamento. E ele fez a prova como qualquer outro ciclista amador. Então, assim, é possível que esses pacientes sejam condicionados. É benéfico? Sim, também é benéfico, como em qualquer pessoa normal, saudável, sem doença. O exercício físico melhora a função endotelial, melhora a função autonômica, controla a composição corporal. Esses estudos com pacientes com artrite reumatoide, lúpus, espondilite, miosite por compulsão de oclusão mostram ganho de massa muscular, em alguns casos perda de massa gorda. E, se a gente for resumir esses 3 pontos, segurança, condicionamento e o benefício, ano passado, nós concluímos e publicamos no Arthritis Care esse estudo com um grupo pequeno de pacientes do sexo feminino com arterite de Takayasu, em que, após um condicionamento aeróbio na esteira, em 12 semanas, essas pacientes elas foram controladas pré e pós, tanto para a parte cardiovascular, como medidas de citocina e testes de força e qualidade de vida. Nós observamos que não houve exacerbação inflamatória do Takayasu, houve uma redução do TNF-alfa, sugerindo um efeito modulatório do exercício aeróbio, e ainda houve um ganho de força e função muscular. Então, aqui, numa doença que é potencialmente grave, potencialmente perigosa, a gente conseguiu executar um treinamento nessas pacientes. E agora, como é que a gente faz a prescrição? Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a doença tem que estar em tratamento e está estável. O risco cardiovascular desse paciente tem que ter sido avaliado. Existem critérios de exclusão para esse paciente não treinar, insuficiência cardíaca descontrolada, arritmia não tratada, etc. E, como eu mencionei outras vezes, existe nessa consulta específica, é importante você avaliar o risco biomecânico, as alterações funcionais e, eventualmente, até
esse paciente que quer fazer exercício, ele tem que passar primeiro por um ciclo de reabilitação, ele tem que fazer fisioterapia, às vezes tem alguma articulação específica dele que não permita que ele comece a fazer exercício físico de forma global. Então, assim, não podemos esquecer nunca o importante papel da reabilitação da fisioterapia também. Feito isso, como é que a gente faz? Assim como a pressão que a gente almeja é manter de 12 por 8, em medicina do exercício, existem, tanto na Organização Mundial da Saúde, quanto o Colégio Americano de Medicina Esportiva, estabelece guidelines em que esses guidelines, eles emitem um critério para exercício aeróbio, para exercício de força e para flexibilidade, para se atingir um patamar para se condicionar. E nós nos baseamos, especialistas nas doenças, em tentar que o nosso paciente atinja um alvo mínimo disso aí, que é o que eu vou mostrar para vocês. Em termos de exercício aeróbio, o ideal é que o paciente faça 5 dias por semana de exercício moderado ou 3 dias por semana de exercício vigoroso. A intensidade, portanto, é moderada, vigorosa. Nos pacientes muito sedentários, idosos, indivíduos fragilizados, a gente cai essa intensidade para leve a moderada. Exatamente o que é intensidade leve, moderada ou vigorosa de exercício? A gente usa o critério em cima da unidade do equivalente metabólico, o MET. O MET é uma unidade de gasto energético que é convencionalmente usada para classificar todas as atividades físicas que existem. Então, um MET equivale a 3,5 ml de consumo de oxigênio por quilo por minuto e equivale grosseiramente a 1 quilo de caloria por quilo por hora. Quando a gente está dormindo, a gente está gastando menos de 0,9 METs. Os senhores aí sentados me ouvindo estão, em média, gastando 1,5 METs. Eu aqui em pé, falando e mexendo meu braço sem parar, estou fazendo uma atividade leve, 1,6 a 2,9 MET. Atividade moderada seria de 3 a 6 METs. E a atividade vigorosa é quem vai para a academia fazer exercício. Então, em regra geral, para simplificar, seria isso. Então, quando a gente pede para o nosso paciente fazer uma atividade moderada, é o caminhar calmamente no parque, andar de bicicleta muito devagar, desviando de cachorro, de criança, etc. Fazer uma jardinagem leve, fazer compras no supermercado. Para os senhores terem uma ideia, existe um compêndio que classifica todas as atividades, sejam elas esportivas, atividades de trabalho, atividades domésticas, nos METs. Isso aí você pode encontrar na internet. E a atividade vigorosa, aí entra a maioria das atividades esportivas, dos esportes, em que há um gasto energético um pouco maior. Então, frequência, intensidade e por quanto tempo a gente deve fazer isso para isso minimamente mexer no nosso metabolismo e promover uma mudança fisiológica? O ideal é fazer uma sessão continuada de pelo menos 20 minutos ou múltiplos de 10 minutos. Tá? Exercícios com menos de 10 minutos vão sim promover adaptações em indivíduos muito descondicionados. Então, 5 minutos, às vezes, de um exercício com atividade vigorosa, pode sim ser efetivo. Daí, esses novos trabalhos que vocês já devem ter ouvido falar sobre o HIIT, né, que é o High Intensity Training, que às vezes você põe o paciente para pedalar na bicicleta numa alta intensidade por um período de 5 minutos, 10 minutos. Tá? O volume, de novo, repetindo aqui, equivaleria a 500 a 1.000 METs por semana. Para vocês terem uma ideia, se a gente consegue que o paciente gaste 500 METs a mais em uma semana, ele cai, a chance de um paciente com risco para diabetes, ele cai em 5 a 10% a chance de desenvolver diabetes. Então, são ferramentas em METs que a gente usa mais para pesquisa. Para o nosso paciente no dia a dia, você vai dizer para ele, você pode andar 5.000 passos por dia.
Ah, mas quanto que é 5.000 passos por dia? Hoje a maioria dos celulares tem aplicativos em que você pode colocar um pedômetro, então fica fácil, vira até uma coisa meio lúdica para o paciente saber quanto que ele está caminhando por dia. Aliás, 1 quilômetro dá mais ou menos 1.300 a 1.500 passos por dia. Indivíduos menos descondicionados já se beneficiam com menos também. Em relação ao treino de força, cada grande grupo muscular, o ideal é que seja treinado 2 a 3 vezes por semana. A intensidade é uma coisa que é mais difícil da gente determinar, e no treino de força a gente depende muito do professor de educação física. Mas, em geral, a gente almeja que seja 60% a 70% de uma repetição máxima. Uma repetição máxima equivale a quanto uma pessoa consegue pegar de um determinado peso para aquele grupo muscular. Tá? Parece muito, mas ontem eu ainda estava conversando, a gente estava conversando no nosso grupo lá do laboratório, e a gente está tratando de um trabalho com pacientes obesas. Elas não têm doenças reumáticas, mas elas são obesas, fizeram cirurgia bariátrica e estão acompanhando conosco. Essas pacientes, elas conseguem fazer levantamento no leg press de 330 quilos. É uma coisa, para mim, assim, até para eu pensar, uma coisa absurda. Então, assim, a gente não pode subestimar as pessoas em termos de ganho de força. O nosso paciente sedentário, o nosso paciente reumatológico, a gente, em geral, calcula 40% da repetição máxima. Como é que a gente calcula isso em termos de repetição? Quanto mais sedentário, quanto mais doente, mais repetição e menos carga. Quanto mais saudável, mais carga, menos repetição, que com isso eu vou ter hipertrofia. Para o nosso paciente muito debilitado e para a nossa paciente fibromiálgica, que é muito poliqueixosa, a gente vai recomendar uma série por vez de musculação. Para as demais pessoas ou para os pacientes sedentários mais saudáveis, 2 a 4 séries. O ideal, e isso é muito importante de ser respeitado, é o intervalo entre as séries. Então, é importante que exista um período de descanso entre cada série de força e que se respeite um intervalo de pelo menos 2 dias entre as sessões, para que haja a inflamação do estímulo, do trauma, do microtrauma, mas que haja essa recuperação, essa adaptação, para que na série seguinte o paciente esteja melhor do ponto de vista histológico. E a progressão também é um dado importante. Nós temos que fazer com que esse treino seja gradualmente mais desafiador para o paciente, porque senão vai haver uma adaptação e não vai haver mais ganho. Abro parênteses para falar do paciente com osteoporose, que a gente tem visto muita coisa errada, principalmente em pacientes com osteoporose treinando em academias. Primeira coisa que eu falo isso aqui são frases de trabalhos de revisão. Primeira coisa é o seguinte: não fiquem com a consciência tranquila dizendo que se vocês pedirem para o paciente de vocês fazerem osteoporose, vocês mandarem ele caminhar no parque, não, eles não estão melhorando, vocês não estão tratando a osteoporose dele, porque a caminhada por si só não tem efeito de ganhar massa óssea. E até pode ser uma coisa perigosa, porque tem alguns estudos que mostram que existe até nesses pacientes inativos que têm osteoporose e começam a caminhar, eles aumentam a chance de cair, porque eles estão despreparados. Então, a caminhada é legal para muita coisa, mas cuidado com isso. O ideal, se realmente a gente tem como foco ganhar massa óssea no indivíduo com osteoporose adulto, pós-menopausa, pode-se ganhar até 3% de massa óssea se prescrever exercícios dinâmicos com alta potência, com alto índice de trepidação, ou seja, exercícios em que impliquem em musculação, salto, deslocamento, tá? Então, o que a gente chama isso de Progressive Resistance Training, são treinos em que, ou os famosos treinos funcionais. Então, isso sim, para os pacientes com osteoporose, que não tem nenhuma fratura, eles podem se beneficiar desse tipo de programa.
Para os indivíduos muito idosos, e existe uma coisa muito bacana para ser feito, que é o Dual Task Training. Observa-se que, para reduzir risco de fratura, o que se tem que fazer é melhorar o aspecto cognitivo-motor desses pacientes. Os pacientes que caem e fraturam são aqueles que tentam fazer duas coisas ao mesmo tempo. Subir uma escada carregando compra de supermercado, andar rápido conversando com alguém. Então, para esse idoso, você vai minimizar risco de fratura treinando, fazendo com que ele dance cantando, contando. Então, assim, fazer duas tarefas, uma motora e uma cognitiva ao mesmo tempo. E, por fim, assim, os exercícios de flexibilidade são importantes, então, sempre se agrupa força com flexibilidade, começando com aeróbio, força e flexibilidade. 2 a 3 dias na semana, alongar até sentir uma resistência e um leve desconforto do músculo. De 10 a 30 segundos cada músculo alongado, podendo chegar até 60 segundos por músculo alongado. E repetir, se possível, 2 a 4 vezes por cada músculo. Lembrando que, é uma pergunta que sempre me fazem no consultório, o momento ideal de se alongar é quando o músculo estiver aquecido. Então, aquecido após um leve exercício aeróbio ou aquecido de aquecimento mesmo com algum calor. De novo, na osteoporose, muito na moda, yoga e pilates, que são atividades sensacionais, mas muito cuidado com os pacientes com osteoporose, alguns movimentos da yoga e alguns movimentos do pilates que implicam em flexão de tronco, principalmente para aqueles pacientes que têm histórico de fratura ou muito risco de fratura vertebral. Tá? O ideal é fazer um trabalho de fortalecimento de musculatura dorsal. E realmente, por fim agora, que aí eu vou falar a diferença, tudo que eu falei até agora é no sentido de se aumentar a atividade física, deixar o indivíduo inativo, fazer com que, no decorrer do dia, ele vá ter aumentado mais atividade moderada e mais atividade vigorosa. Hoje se fala, os trabalhos mais recentes, no tal do Daily Sitting Time, que é o comportamento sedentário. O comportamento sedentário significa quanto tempo você passa por dia em vigília, acordado, sentado ou recostado. Isso aí é a grande pergunta e é o que está acontecendo nos grandes centros. O comportamento sedentário é, por si só, o fator de risco potencial para doenças crônicas. Então, a tendência hoje é, mesmo que você não seja um esportista ou que não seja um indivíduo muito ativo, é importante que você quebre esse tempo sedentário. Esse estudo publicado no Lancet, ele comparou grupos de pessoas com um número de horas diferentes de sedentarismo, 4 horas, 4 a 6 horas, 6 a 8 horas, por número de horas que essa pessoa se envolvia em alguma atividade física vigorosa. Na verdade, para quem fica 8 horas por dia sentado, para essa pessoa reduzir o risco de mortalidade dela, ela tem que pelo menos fazer 1 hora de atividade física vigorosa por dia. Então, é muito mais fácil você ficar menos horas sentados por dia para você se proteger. Então, a nossa mensagem aqui hoje é difícil fazer com que a pessoa faça mais atividade física moderada e vigorosa, mas se vocês conseguirem que o paciente de vocês fique menos tempo sentado, e mesmo vocês no consultório de vocês, passe menos horas sentado, levante, abra a porta, busque o paciente, volte, sente, levante, examine. Quanto menos tempo sentado continuamente, melhor. Tá? Muito obrigada.